Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura, pela TV Altiora, programa Mentes Vencedoras. E clima de Natal já. Vamos aqui falar de uma grande matéria com o Diego Rai, o Rai, que hoje é chamado de Rai, um meia, segundo volante, segundo ele, uma grande experiência na Portuguesa de Desportos, aquela época lá de Barcelusa, um time muito que jogava com a bola nos pés, propositivo. Mas o mais importante é contar essa carreira dele, a iniciação. Todo mundo começa numa mesma história, uma escolinha de futebol, alguém que te indica, leva para uma avaliação em um clube, de repente dá certo e aí começa toda essa trajetória em categorias de base, até alguém dar uma oportunidade de te olhar lá no profissional. Esses professores técnicos que estão no profissional são extremamente importantes na carreira desse jovem para um dia ele ter a oportunidade. Quantos jovens existem e muitos não conseguem ter essa oportunidade para seguir uma carreira brilhante como o Rai? Vamos acompanhar. Olá, pessoal, aqui é o psicólogo Miura, programa Mentes Vencedoras pela TV Altiora, e a cada vez a gente traz um convidado que sempre é especial, porque sempre são os amigos, né, que vêm aqui falar, contar a sua história, mas com certeza abordamos muito conteúdos que a gente vem falando, que poucos falam, sobre a parte psicológica, sobre a parte emocional, né, essa pressão que os atletas vivem na sua carreira. Mas hoje temos um convidado aqui que vai falar também de pós-carreira, o quanto é importante, porque os atletas eles não se preparam para o término da carreira em campo, porque a carreira continua ainda. E aí estamos aqui convidado o Diego Rai, na verdade o Rai que a gente conhece aí da Portuguesa, que todos os amigos, a gente sempre pergunta, putz, eu lembro do Rai, porque eles tiveram um grande trabalho aí pela Portuguesa, uma etapa que ele vai contar aqui, chamaram até de Barcelusa, de tão bonito que jogava, e muitos atletas dessa equipe eu tive a oportunidade de trabalhar, seja na Portuguesa, seja no São Paulo. Aí ele vai contar muita história na sua carreira, mas o futebol é de grandes amigos, ele tem muitos amigos aí também para contar essas histórias que fez com que ele fosse o nosso Rai da Portuguesa. Seja bem-vindo, Rai. Opa, Miura, aqui, prazer enorme estar aqui com você, né? Um grande amigo, como você mesmo citou. Para mim ainda é muito especial estar aqui, participar, poder contribuir de alguma forma com a minha história, passar para as pessoas um pouco do que eu vivi, né? E de alguma forma impactar, e realmente a intenção é sempre contribuir, e vindo aqui no seu programa, que é um grande amigo, para mim tem um sabor especial. Espero que seja um dia maravilhoso e que a gente alcance muitas pessoas. Rai, a minha maior alegria assim, do futebol, né? Tive a oportunidade de trabalhar em clubes bastante expressivos, campeão do mundo, né? E participando disso. Mas quando me perguntam, né, qual a sua paixão do futebol? Lógico que quando garoto, todo mundo teve um clube lá, porque ninguém aparece no futebol, né, sem gostar de futebol. Seja a influência do pai, do vô, enfim. E aí quando a gente começa a viver o futebol, seja como jogador ou seja trabalhando no futebol, algum clube tem algum toque de especial. Pode ser uma lembrança, um momento. O meu, coincidentemente aqui, é a Lusa. É um carinho tão grande pela Portuguesa, pela organização. Trabalhei na época de 2000 a 2002 lá. Então era uma organização bem bagunçada, né? Bem colônia portuguesa, né? E eu ainda fui para Portugal, aí entendi por que o português, né? Ele tem seus valores e vive daquele jeito, né? Tem tanta história da Lusa, mas o mais legal, a gente era muito unido, competições quando precisava, e eu era comissão técnica, né? A gente dormia no chão, tava junto, compartilhava tudo que podia, alimentação, carregar a mala, ajudar a rouparia, enfim. Acho que essa é a história da Lusa,
pelo menos a história que eu tenho, e aí é lógico, quero saber da sua história na Lusa, como é que foi, contando sua carreira e tal, e chegando lá na Lusa, como é que foi essa vivência aí pela Portuguesa? É isso aí, né, Miura? Eu acho assim que todas as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar e conviver ali na Portuguesa, seja até por um período curto, ela acaba se apaixonando e se encantando, né? A Portuguesa, ela tem ali seus costumes, ela tem as suas manias, o jeito de ser, mas ela é apaixonante. Eu, assim como você, sempre tive meu clube de coração, através da influência dos pais e tal, que era o São Paulo, né? O meu apelido Rai, ele vem do Raí. Com certeza. Porque eu usava a camisa 10 quando pequenininho, aí tinha um treinador lá onde eu morava, que o Pelezinho, inclusive, eu gosto sempre de citar ele, que foi um cara que me incentivou bastante e me iniciou no futebol, ele me chamava de Raizinho. E aí pegou esse apelido de infância desde os meus 5 anos de idade, Raizinho pra cá, Raizinho pra lá, e eu com a camisa 10 de São Paulo, não tirava por nada, aquela criança que só jogava futebol. E até eu chegar na Portuguesa, né? Que eu cheguei na Portuguesa em 2001, eu fiquei 2 anos nas categorias de base, 3 anos nas categorias de base do Palmeiras, né? Eu cheguei lá no Dente de Leite, infantil, no juvenil eu fui dispensado, né? Saí de lá, eu jogava futsal no Corinthians e fui convidado para jogar o campo. Tive ali uma questão burocrática ali no futebol de campo, que um dia um responsável lá pelo alojamento não deixou eu almoçar e eu fiquei muito chateado e falei que eu não iria voltar mais. Minha mãe e meu pai quase infartaram, né? Porque, cara, você tá no Corinthians e você, cara, não vai mais, mas era questão da minha personalidade. E nisso foi em 2001. Fiquei ali 6, 8 meses no Corinthians no campo. Fiz o futsal o ano inteiro, a gente foi campeão de tudo que disputou, nosso time era muito forte. Em 2001, cheguei na Portuguesa, no juvenil, e aí o treinador, o Edu Miranda, um grande abraço pra ele, uma figuraça. Não, o Edu fala, Edu Morumbi, a gente fala quando a gente nunca viu você jogar no Morumbi. Edu Morumbi, e você sabe que ele virou pra mim e falou assim, legal. Deixa eu te perguntar, o seu nome é Rai ou Raí? Eu falei, Raí. Ele falou, beleza, Rai, pode ir pro campo. E aí, cara, ninguém entendeu nada, porque a partir dali ele começou a me chamar de Rai e pegou. E pegou Rai. E aí ficou como Rai, né? Mas tem a referência aí do Rai do São Paulo. E, cara, eu vivi 10 anos dentro da Portuguesa, né? Foram 10 anos e meio, cheguei em 2001, em junho, e fiquei até o final do Campeonato Brasileiro, 2011, na Barcelusa. Então eu vivi praticamente mais dentro da Portuguesa do que na minha própria casa. E, cara, é apaixonante, eu tenho um carinho enorme. E hoje o pessoal fala, ah, beleza, você vê o São Paulo, tá bem. Eu falo, cara, não vi. E a Portuguesa? Puta, a Portuguesa tá lá jogando a Copinha, tá lá no Campeonato Paulista. Eu acompanho mais a Portuguesa, sou torcedor por causa disso. A paixão, ela é intensa. Não, e um clube que sempre revelou muitos jogadores, né? Sempre foi um clube que demonstrou, assim, a valorização da qualidade técnica de seus atletas. Acho que um assunto extremamente importante até de iniciar a vinda do futsal, né? O quanto o futsal na tua época, ele preparava realmente esses jogadores que a gente possa citar, que fizeram história no futebol, tecnicamente, né? Porque todo mundo que é torcedor do Alambrado pra lá, quer ver aquele jogador supostamente habilidoso, que era o seu caso, tanto que eu trabalhei muito tempo no São Paulo. Quando eu vi ali uma ficha ali dizendo Rai, falei, putz, cara, esse moleque deve jogar muito, né? Porque com certeza a inspiração do Rai. Aí você contando aqui, perfeitamente isso. Conta um pouquinho como era futsal na sua época. Ah, era isso. Eu acho que assim, o futsal me deu a base de tudo, né? Eu fui federado aos 7 para 8 anos, e no Alviverde da Lapa, depois fui pro Nacional, Ipiranga, joguei no Clube Espéria, até chegar no Corinthians, onde foi o meu ápice, né? Porque a gente foi campeão metropolitano, estadual, e a gente foi para um brasileiro em Foz do Iguaçu, a gente também foi campeão. O time era muito forte, mas na verdade não era o mais forte, né? Nós lutávamos contra GM, Banespa, Palmeiras, que eram times tradicionais e até pagavam para os jogadores, e no Corinthians a gente não tinha essa ajuda de custo. Sua época Juventus não era mais?
Nessa época do Corinthians, não. A Juventus já tinha saído. Na época que eu iniciei no Alviverde, por exemplo, nós perdemos o campeonato para Levai, que era o time B do Juventus, só que era piada, né? Eles jogavam com um jogador um ano mais novo da categoria e os caras tinham uma estrutura assim fantástica, né? Eles escolhiam e levavam os melhores mesmo. Mas eu acho que o salão ele me deu uma boa base, né? De movimentação, de agilidade, de velocidade de raciocínio. E o senso de jogar sem bola, não é? Exatamente. Hoje falando sobre muito do jogar sem bola, né? O futsal ensina demais isso. Exatamente. Eu tive também, nessa época do Corinthians, eu tive o privilégio de trabalhar com o Lucas Chioro. Ele é treinador hoje, se eu não me engano, do Cascavel. Cara, um excelentíssimo treinador. Então, cara, a gente tinha jogada que você não imaginava, tudo quanto é jeito. Jogada de saída do goleiro, tinha 4, 5, lateral no campo de defesa, lateral na frente. Então, cara... que estão fazendo no campo hoje, né? Isso, a saída, né? Exatamente. Com o zagueiro, Ave Maria. Exato. E você tinha que ter essa noção de espaço, criar oportunidade, buscar, procurar o espaço vazio, fazer ali, de repente, aquele corta-luz pro seu companheiro. Então, eu acho que isso me ajudou muito na questão de estar perto, né? Eu era o meio de campo ali, volante, eu comecei como segundo volante e depois eu dei uma recuada como primeiro volante, porque até eu acho que propriamente pelo salão a minha característica era de muita marcação, eu sempre fui um jogador de raça, de guerrear, inclusive na Portuguesa aí, num determinado momento eles me colocaram o apelido de Rai o Guerreiro, né? Eu tenho até um pôster e tal por conta disso, né? Por conta dessa entrega de dentro de campo, tal, do espaço curto, isso a gente aprende no futsal, que você tem que diminuir a marcação. Então, para mim, o futsal foi uma grande escola e contribuiu muito aí para me tornar um jogador profissional. Eu acho, Rai, o futsal, além de tudo, você joga sob pressão o tempo inteiro. Quando você vai para o campo, você não sente essa pressão, né? Como você fala da saída de bola, você está pressionado, né? Você está tranquilo ali, né? Tem a proteção. Você pisava na bola também ou não? Pisava na bola e os treinadores às vezes queriam me matar, né? Porque quando eu subi, eu despontei no Campeonato Paulista, eu tinha 20 anos, né? E a Portuguesa tava numa situação de descenso, que foi o Campeonato Paulista. E eu, cara, sempre tive muita personalidade. Certo. E por questão do futsal, cara, a gente pega a bola toda hora marcada. Eu ia buscar a bola no pé do zagueiro. E os treinadores, como eu era o primeiro volante ali, segundo primeiro volante, cara, se eu perdesse a bola, o cara não tava... tem proteção mais. Cara, tava ele e o zagueiro, de repente, no mano a mano e o goleiro. Sim. E eu ia buscar. Mas isso foi bom, contribuiu na minha carreira, porque já saía manchetes nos jornais, o Rai muito novo e muita personalidade, não se escondia do jogo. E pensando por esse lado, com certeza foi o futsal que me deu essa habilidade, essa questão, essa personalidade para jogar dentro do campo. Sim. Rai, 8-5, correto? 8-5. É isso aí. Você lembra de alguns amigos, seja da sua equipe ou dos adversários que se enfrentava, que projetaram no campo? Ah, sim, tem Marco Antônio, que jogou comigo na Portuguesa, que é um irmãozaço meu. Trabalhei com ele em São Paulo. E eu até falo pra ele dá risada que ele é um ídolo pra mim mesmo. O Marco tem uma história muito bonita dentro do futebol, fora do futebol também. Pessoalmente é o cara de uma grande índole, eu considero ele demais. Tem o Renan Índio também, Fábio Santos. Todos eles trabalham em São Paulo. Bruno Otávio, do Corinthians, cara... Tem vários, o Júlio César, goleiro, que era o grande parceiro na época que eu tava lá no Corinthians também, que parou recentemente. Então tem vários aí atletas que despontaram e até propriamente na Portuguesa aí, Léo, Joãozinho, Diogo, enfim. Sim. Uma série, Bruno Rodrigo, que depois foi pro Santos, Grêmio. Tem uma série de jogadores que despontaram. Mas esses caras do futsal que jogaram ali faz uma diferença mesmo, né? Faz. Hoje, um grande irmãozão meu que tá até hoje jogando futsal, ele optou, é o Danilo Baron. Hoje ele é atleta do Pato, ele tava na Malve aí até há pouco tempo. O Danilo foi seleção brasileira, é um irmãozão meu. Então você ainda acompanha um pouquinho do futsal? Ah, acompanho, né? Eu torço aí pelo Danilo. Danilo é um irmãozão, tô sempre aí na torcida por ele. E, cara, mas todos esses jogadores que eu citei, eles tiveram suas passagens no futsal. Todos eles se iniciaram e muitos acabaram não vingando, né? Eu tinha na minha safra, você sabe disso, de 85, 86 muito forte essa e 84, geração. que foi ali os 3 anos ali que
que eu caminhava junto, cara, tinha muitos craques, e aí alguns deles até nem se tornaram jogador de futebol profissional ali, por algum percalço no caminho, mas, cara, tinha muito craque na minha época. Sim. E eu falo, né, o Miura, assim, até mesmo na minha posição, né, o que me diferenciou, né, o foco, a disciplina, a determinação. Eu era um cara que treinava muito, eu sempre treinei muito, treinava perna direita, perna esquerda. Eu brinco, né, que outro dia eu tava vendo uns lances com uns amigos meus, eu mandei o lance eu batendo de direita e esquerda, os caras, pô, mas que perna você chutava? Sim. Eu falei, cara, eu era quase, não posso dizer que eu sou ambidestro, mas eu batia muito bem com a perna canhota, Sim. mas era fruto de muito treino, muita dedicação. Eu chegava antes, saía depois. Então, cara, isso contribuiu para chegar lá na frente. A hora que eu tive a minha oportunidade, eu abracei e, graças a Deus, eu realizei meu sonho de me tornar um jogador de futebol. Sim. Eu tô há 20 anos na área técnica, né? Ainda continuo e acredito que as escolas mudaram, né? O formato de trabalho, o tipo de valorização. E aí, é lógico, vou debater com você aqui, né? De falar como é que é a sua visão, né? Do futebol da sua geração com o futebol que hoje é aplicado aí, né? Mas quando você vai para a Portuguesa, conta para nós assim, como é que foi essa passagem, como foi a oportunidade de chegar ali na Lusa, né? E depois a sua projeção já no profissional, muito rápido, né? Quem era essa turma que estava lá? Porque a Lusa sempre teve grandes jogadores, né? Muitos, até já estou imaginando a época que você subiu, foi um pouquinho. Quando você chegou, eu estava lá, né? Mas quando você estava no seu ápice ali, conheço a maioria desses caras aí que foram ícones no futebol. Sim, exatamente. Eu saí do Palmeiras, como eu falei, fui pro Corinthians nessa transição. Quando aconteceu esse episódio no Corinthians. Eu tenho um amigo, né, o Eduardo Gomes, o pessoal chamava ele de Duda Lapa, ele era treinador do infantil da Portuguesa. Sim. E a gente cresceu junto, né? Ele é mais velho que eu, mas sempre amigo ali do bairro, né? De onde a gente morava. E quando ele ficou sabendo que eu saí do Corinthians, ele falou, cara, você não quer ir lá treinar na Portuguesa? Vamos lá, vou marcar um teste. O treinador era o Leônidas ainda. Eu vou vou falar com o treinador, ver se ele te dá uma oportunidade. Você já tem uma bagagem, você vem de um Palmeiras, de um Corinthians, não vejo nenhum problema em você ir fazer um treino lá, o treinador vai te aceitar. Beleza, ele esquematizou tudo. E eu sou muito... Aliás, sub-15, Rai? Era sub-15, exatamente. E eu sou muito grato a ele, toda entrevista. Essa sua época eu tava com o Parraga. Com o Parraga, exato. Com o Eduardo Batista. Exatamente, exatamente essa época. O Eduardo Gomes, eu sempre falo dele, eu sou eternamente grato para ele, porque eu me tornei um jogador pela oportunidade que ele me levou na Portuguesa, me deu de levar na Portuguesa. E aí eu fui, ele arrumou esse teste, o Leônidas topou deixar eu treinar uma semana, e assim foi, né? Eu cheguei, o Rai, né, que veio lá o Raí, né, que o Raizinho que veio lá do Palmeiras e do Corinthians, já cheguei com um pouco de nome, jogava futsal no Corinthians, enfim. Mas, cara, meu primeiro treino foi horrível. Não treinei bem nem nada. E foi legal com o Eduardo, a gente tinha uma amizade bem próxima. Ele falou, o treinador falou que você foi mal pra caraca, irmão. Sim. Foi mal, precisa melhorar. Eu falei, não, tranquilo, né, meu? Rapaziada fica meio assim e tal. Falei, cara, você não vai me dar uma semana? Vai me dar uma semana, beleza. Isso aí. E aí, nessa semana, cara, treinei bem pra caramba. Aí fui evoluindo aí, conforme treinando com a galera já foi se aproximando, já me deixando um pouco mais ambientado. Cara, fiquei uma semana, o Leônidas falou, vou segurar o Rai aqui com a gente, beleza? Fiquei na Portuguesa, mas não era titular, na minha época tinha o Hugo, tinha o Léo, tinha o Pitbull, tinha a Panturra, tinha o Dedé, cara, tinha vários caras que eram craques, assim, na minha posição, e isso eu tô falando dos 8-5, né? Sim. Fora a galera 8-4, que era Diego Apagão, Marcos Thiago, Ademir, 8-3 já, que num próximo ano eu já encontrei com eles, e eram os caras que tinham um nome, assim, já nas categorias de base. Enfim, fiquei lá, era reserva, aí jogava no time B, só que, como eu te falei, né, eu sempre fui um cara muito dedicado, focado, eu sabia onde eu queria chegar e brigar por aquilo, fui quieto, conquistando meus espaços. Chegou na transição, peguei do Miranda, com os 8-4, mesma coisa, eu ia pro jogo, entrava um, outro, e fazendo o meu trabalho. Na transição pros juniores, Miura, eu ia ser mandado embora, cara.
da Portuguesa. Puxa. E aí teve uma reunião da diretoria, até o Eduardo Gomes participou, o Leônidas participou também, né? Depois eu fiquei sabendo, quando eu fiquei mais velho, eles me chamaram e me contaram. E, cara, eles ali dentro da diretoria, o treinador queria me mandar embora e eles falaram, não, cara, eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade, olha como esse menino trabalha, Sim. olha Tem história, que né? que ele faz, cara, olha de onde ele veio e a questão da evolução que hoje eu acho que até tá mais presente no futebol do que antigamente. Hoje a gente tem análise de desempenho, Hoje tem medidas, né? tem essa questão de acompanhamento mais à risca que na época não tinha. Era empírico, né? O que o cara achava, né? Exatamente, mas os caras observam, falam, cara, Sim. o cara é o primeiro a chegar, o cara é o último a ir embora, o cara treina pra caraca, a gente manda dar 20 voltas, ele dá 25. Pô, será que ele Puxa não merece uma fila, oportunidade? Pô, Sim. ele tá no banco de reserva e nunca esmoreceu, ele sempre tá apoiando os Sim. companheiros. Cara, vamos dar uma oportunidade pra ele. E, cara, foi isso. Que legal. O Edu Miranda acabou saindo, depois de um certo período, veio o Zé Maria. E o Zé Maria, cara, na primeira semana ele virou e falou assim, ô meu filho, vem cá, por que você não joga? Eu falei, não sei, né, eu tô fazendo meu trabalho, é opção do treinador. Sim. Ele falou, não, cara, você joga tudo isso no jogo mesmo, que você faz nos treinamentos amistosos? Eu falei, aí você vai ter que me colocar. Ele falou, certeza, sábado você vai jogar. E, cara, era no juniores. Zé Maria é o lateral que jogou na Portuguesa. Era o boxeador. Ah, o o boxeador. outro, que era do Lausanne e tal. E ele falou, cara, você vai jogar sábado, não tem como. E era o juniores, eu era primeiro ano, 85, 84, 83. E aí, cara, eu falei, beleza, professor. Caramba. E aí, cara, ele me colocou e foi até uma fase bem complicada, porque tinha aquela panela dos caras mais velhos, os Sim. caras já renomados. Eles viraram um pouco a cara pra mim. Tá há muito tempo no clube. Muito né? tempo no clube, embora eu sempre fui o cara da resenha, né? Tava junto no samba, com os caras e o caramba, mas quando eu entrei no time titular, eu tirei alguém da panela dos caras. Perfeito. E eles se viraram contra mim. Mas beleza, mantive minha personalidade e dentro de campo eu tava fazendo, então não tinha como mais tirar do time. E aí tive a oportunidade de jogar uma Taça São Paulo, joguei a Taça São Paulo de 2003, aí depois... Não, minto, foi a Taça São Paulo de 2004, depois aí fiz o Juniores, em 2004 veio a Ability Sports para Portuguesa, e aí o Bressan, o seu Bressan me chamou, falou, cara, a gente gostou de você, vamos assinar o primeiro contrato profissional e nós vamos formar aquele time B para jogar a Copa Paulista. Poxa. E aí, cara, eu nos juniores, eu ficava entre os juniores e o profissional B. Que era o aspirante antigamente. Né? Exatamente. E legal, fui bem, tava sempre cogitado para subir profissional, mas, cara, não acontecia. O máximo que eu ia era até esse time B para jogar a Copa Paulista, né? Descia alguns jogadores do profissional mesmo para jogar a Copa Paulista e eu sempre como titular ali nesse time B, complementando com alguns profissionais. E aí passou 2005, nós fizemos mais uma Taça São Paulo. Eu também fui muito bem. Lembro até hoje, nosso primeiro jogo foi aqui no Nacional. A nossa sede era no Nacional. Nós jogamos contra o Fortaleza. E o Leônidas era o nosso treinador. Ele tinha voltado. Primeiro jogo contra o Fortaleza, arrebentei, Miura. O Leônidas acabou o jogo. Ele falou, vem cá, quero falar com você. O treinador do profissional tá aí. E, cara, ele falou que, porra, você tá dentro. Gostou muito da sua personalidade, seu futebol, da forma que você se entrega e tal. Provavelmente, acabando a Taça São Paulo, você vai apresentar no profissional. E eu não me recordo, eu vou tentar me recordar o nome do treinador. E, porra, pra mim, no primeiro jogo da Taça São Paulo, eu já, puta, que legal, né? Fiquei empolgadaço e tal. E por infelicidade, a gente acabou não avançando de fase. Sim. Acabou a Taça São Paulo, eu falei, vou profissional. Férias pra todo mundo, irmão. E aí, cara... Cadê o técnico? Não viu você jogar? Aquela incógnita, né, cara? Eu já tava com 20 anos. Tá. E eu falei, puta, e agora, cara? Será que eu perdi meu time? Porque eu não vou ter outra Taça São Paulo, cara. Nenhum time veio atrás de mim. Putz, até quando? Eu tenho contrato aqui com a Portuguesa, mas meu contrato era pequeno. Era o primeiro contrato profissional, ganhava pouco. E eu queria chegar, né, no auge. Beleza, ficamos uma semana, um mês de férias. E aí aquele desânimo e tal... Cara, o que vai ser aquela incógnita? Voltamos a treinar. Apresentamos, Miura. E aí a parte que, cara, eu sou fascinado em contar, porque para quem quer se tornar um jogador de futebol, para quem tá almejando isso, cara,
essa parte da minha história, eu acho que ela contribui muito. Sim. Então a gente estava um mês de férias, voltamos, apresentamos na segunda. Cara, chegamos para treinar, tinha uns 80, 100 moleque, lá no CT. Então o Leônidas chamou e falou assim, rapaziada, é o seguinte, nós vamos fazer de segunda a sexta coletivo contra aqueles caras. E eles estão aqui para tomar o lugar de vocês. Se tiver alguém bom de lá, nosso time nós estamos aqui, ó, nosso elenco tá inchado. Quem for bom de lá vai ter que ser um daqui. Sim. E não tem jeito. Até porque vocês já estão acima da idade e tal. Beleza, legal. Treinamos aquele primeiro treino, você voltando um mês de férias, todo mundo mal pra caraca, beleza. Cara, aí que eu comecei a fazer, Miura. Segunda o coletivo, terça à tarde eu comecei a academia e correr. Eu morava na Lapa, ia até o West Plaza, até o Bourbon correndo, 10, 12 quilômetros corria. Ia academia. E aí no outro dia de manhã. Chegou na sexta, eu já tava, sexta eu arrebentei no treino, porque já tava um pouco melhor e tal. Legal, acabou o treino de sexta, olhando só assim, rapaziada, seguinte, na segunda que vem, vocês vêm no período da tarde. O professor Galo, que aí já tinha mudado o treinador do profissional, o Alexandre Galo falou que quer fazer um treino do pessoal que não vai jogar domingo contra os juniores, porque ele quer avaliar a molecada que a gente tem aqui dentro da Portuguesa. Sim. E aí todo mundo, porra, beleza. Aí os moleques, porra, caraca, como que vai ser e tal? Eu falei, legal, vai ser. Você viu como é a oportunidade? Você não corre essa semana toda, como é que o Galo ia te ver? E aí loucura, ô Miura. Porque aí eu voltei, sexta-feira, descansar nada. Pau. Treinei sexta, treinei sábado e domingo, 2 períodos. Treinei sábado 2 períodos, treinei domingo 2 períodos, descansei só na segunda de manhã. Falei, cara, não preciso descansar, eu tava meio de férias. Certo. E a oportunidade é agora. Cara, 4 horas no CT treino contra o profissional. Pô, só não fiz chover, meu. E eu marcava todo mundo, e eu, personalidade, bola no pé, lançava, virava, e o caramba, teve um cara profissional que queria me bater porque eu dei um chapéu nele no treino. Aí chamou a atenção. E o cara não sei o que, e aí eu peitei ele, porque eu também era meio folgado ali pela minha posição, minha característica e tal. E aí acabou o treino, o Leônidas, rapaziada, senta aí. Segunda-feira, tá? Rapaziada, senta aí. Ó, o professor Alexandre Galo gostou aqui numa rapaziada. Eu vou falar 6 nomes que ele falou. Amanhã vocês apresentam no profissional às 9 horas da manhã lá no Canindé. Primeiro nome, Rai. Primeiro nome. Caraca, que top. Falei, cara, não acreditei. Voltei pra casa daquele jeito radiante, né? Beleza, apresentei no profissional na terça de manhã. Fizemos ali um trabalhinho técnico, só que eles iam jogar na quarta-feira à noite no próprio Canindé. Não me recordo, lembro se era Ituano, era algum time assim que ia jogar no Canindé à noite e na quarta. Então fez aquele treino técnico, tático, para quem ia jogar, depois fez aquele rachão, complementamos quem não ia jogar. Beleza, fomos embora. Na terça à tarde teve um trabalhinho para quem ia jogar, coisinha leve também. Na quarta de manhã um treino técnico e físico. Beleza, à noite jogo do profissional, pau, perderam em casa. Se eu não me engano foi 2-1 o jogo, Miura. Tranquilo, quinta-feira apresenta. Só quinta-feira apresentou à tarde. Era um treino contra os juniores novamente. Certo. Aí o Galo me colocou no profissional contra os juniores. Eu já entrei nesse já treino, tá no elenco, né? Esse da quinta. Cara, fui bem pra É o caraca. teste. Fui bem pra caraca na quinta. Beleza, fui embora, acabou, ele não falou nada comigo, pô, só elogiou. Rapaziada, legal, o treino foi bom, tal. Beleza, sexta apresenta. Apresentamos o Galo, rapaziada, amanhã nós vamos jogar então contra o União São João de Araras. Vou fazer aqui um apronto treino tático aqui pro jogo de amanhã pra preparar. E aí quem eu chamar, eu vou dar o colete, os demais lá com o professor que era auxiliar dele. Sim. Miura, você não vai acreditar, ele pegou o colete e toma, no meu peito. Aí, cara, eu não entendi nada. Tinha valor nessa época o colete, né, Rai? Porra, cara, eu não entendi nada. Eu falei, caralho, aí eu comecei a olhar pro lado e eram os caras que estavam jogando quarta. Eu falei, porra, não acredito, beleza. Aí, beleza, começou o treino e, porra, o Galo sempre foi um ídolo pra mim, né? Eu gostava ele é demais. intelectual demais. Eu gostava dele jogando, eu admirava o futebol. Então, pra mim, eu tinha tinha aquele respeito de treinador, mas eu vi ele jogando. Sim. Então, porra, admirava, Clássico, né? escutava ele pra caraca, porque ele dentro da minha posição, ele foi um grande jogador. E aí ele chegou pra mim e falou, seguinte,
Só faz o que você me apresentou aí nessa uma semana que eu tô te vendo. Eu quero que você faça amanhã no jogo, porque você vai jogar amanhã contra o União São João de Araras. Uma matéria tão maravilhosa com o Rai. Nós dividimos em episódios até para que a gente possa pegar pequenos trechos, poder acompanhar e ficar esperando para o próximo dia poder acompanhar aí a transmissão da TV Altiora, programas Mentes Vencedoras. E aí vamos aí sempre acompanhar os jogadores, os atletas, os técnicos e também até presidentes de clubes sobre o que? A mentalidade dessas pessoas. E aproveito também sempre poder estar perguntando sobre a psicologia. Então vai ter mais episódio aí do Rai. E aí nós vamos acompanhar na sexta-feira o próximo episódio dessa grande entrevista. Valeu!